O filme Os Pássaros Feridos, 1983, deixou uma marca indelével nos fãs com sua história de amor proibido e drama familiar, comovente tendo como pano de fundo a natureza selvagem australiana. Mas por trás dessa obra-prima, tragédias chocantes, se escondiam Barbara Stanwyck, Richard Chamberlain, Gene Simmons e muitas outras estrelas perderam suas vidas em acidentes trágicos, vícios em drogas e segredos pessoais explosivos que não podiam ser ignorados. Barbara Stanwyck, como Mary Carson. Barbara Stanwyck, nascida Ruby Catherine Stevens em 16 de julho de 1907, tinha 76 anos quando interpretou Mary Carson em Os Pássaros Feridos. 1983. Uma vilã poderosa, ciumenta e atormentada, com seus olhos frios e voz autoritária. Stanwyck retratou uma Mary Carson que causou arrepios no público ao redor do mundo, uma mulher rica, disposta a manipular o destino dos outros apenas para manter um amor que nunca lhe pertenceu de verdade. Mas a vida real de Barbara Stanwyck foi tão sombria quanto qualquer um de seus papéis clássicos. Quando ela tinha apenas 4 anos, sua mãe morreu em um terrível acidente de bonde. Logo depois, seu pai abandonou a família, deixando a pequena Ruby separada de seu irmão e sendo transferida entre lares adotivos. Sua infância de pobreza, solidão e falta de amor e conforto criou uma casca ao redor de sua alma que ninguém conseguia romper. Aos 15 anos, ela fez um aborto desesperado, ficando sem filhos. Um segredo que nunca admitiu abertamente, mas que parecia ecoar em seu distanciamento frio em relação ao seu único filho adotivo. Em 1928, casou-se com o comediante Frank Fay, um exastro dos palcos cuja fama se dissipou rapidamente quando ele se mudou para Hollywood. Stanwyck, por outro lado, brilhou em filmes como Ladies of Leisure, 1930, de Frank Capra. Seu sucesso se tornou um espinho no pé de Fay. Ataques de fúria causados pela bebida, ciúmes, tapas e abusos verbais se tornaram a norma. Após 7 anos de inferno pessoal, o casamento chegou ao fim, deixando profundas cicatrizes emocionais e um filho adotivo, Anthony Dion, de quem Stanwyck se manteve distante assim como o mundo a havia abandonado. Alguns anos depois, ela iniciou um novo relacionamento com a estrela em ascensão, Robert Taylor, a quem ela ajudara a lançar na indústria. Casaram-se em 1939 num casamento discreto arranjado pela MGM para apaziguar o público. Para Stanwyck, não se tratava de uma união apaixonada, mas sim de um laço entre duas pessoas solitárias que se importavam uma com a outra. Contudo, nem isso durou muito. Após a Segunda Guerra Mundial, Taylor quis se afastar dos holofotes, mas Stanwyck não conseguiu parar. Eles se divorciaram em 1950. Ela nunca se casou novamente e confidenciou a amigos que ele foi o homem que ela mais amou em sua vida. Após o divórcio, Stanwyck continuou atuando com paixão inabalável, brilhando no clássico filme noir Pacto de Sangue 1944. Mas a fama e a glória nunca a preencheram de verdade. Em seus últimos anos, ela viveu sozinha longe de Hollywood e dos holofotes. Em 1982, durante as filmagens de Os Pássaros Feridos, ela inalou fumaça de efeitos especiais, o que desencadeou uma crise de bronquite, condição agravada pelo hábito de fumar que mantinha desde os 9 anos de idade. Naquele mesmo ano, um ladrão invadiu sua casa em Beverly Hills, a espancou brutalmente e roubou $40 mil em joias, um incidente que abalou sua confiança no mundo exterior. Barbara Stanwyck faleceu em 20 de janeiro de 1990, aos 82 anos de insuficiência cardíaca congestiva, combinada com doença pulmonar obstrutiva crônica. Seu patrimônio líquido estimado na época de sua morte era de cerca de $10 milhões, grande parte proveniente de investimentos em cinema, televisão e imóveis.
Richard Chamberlain como Padre Ralph de Bricassart. Richard Chamberlain nasceu em 31 de março de 1934. Ele interpretou o Padre Ralph de Bricassart em Os Pássaros Feridos. 1983. Um padre bonito e poderoso, de 48 anos, dividido entre o amor sexual e suas ambições de ascender na igreja. Mas por trás dessa imagem nobre e conflituosa, a vida real de Chamberlain também era marcada por lutas internas que ele manteve em segredo por décadas. Desde a década de 1960, quando se tornou uma sensação nacional com seu papel como Dr. James Kildare, na série de televisão de mesmo nome, Richard Chamberlain viveu uma vida dupla. De um lado, a imagem de um deus, masculino perfeito admirado por milhões de mulheres. Do outro, a imagem de um homossexual. Ele amava às escondidas, vivia com medo e era constantemente atormentado pela culpa por negar sua verdadeira essência. Durante as filmagens de Shogun, 1980, mesmo no auge de sua carreira, Chamberlain frequentemente se isolava e sofria de insônia, temendo que até o menor erro pudesse lhe custar tudo. Na década de 1980, enquanto se preparava para o papel do Padre Ralph, um personagem que ama, mas não consegue amar, Chamberlain também vivenciou uma crise pessoal em seu relacionamento com o parceiro Martin Rabbit. Eles estavam juntos em segredo desde 1977, morando no Havaí, mas não podiam assumir publicamente sua homossexualidade. O abismo entre sua vida real e os personagens ideais que interpretava, às vezes o fazia sentir como se não soubesse mais quem era. Quem? Toda essa pressão se acumulou com o tempo, levando a crises de depressão sobre as quais ele só ousou falar anos depois em seu livro de memórias de 2003, Amor Despedaçado, onde se assumiu gay pela primeira vez, mas tornar o assunto público não trouxe necessariamente paz. Após o lançamento do livro de memórias, Chamberlain recebeu muitos elogios, mas também perdeu o apoio de alguns fãs de longa data. Seu relacionamento com Rabbit também começou a se deteriorar. Em 2010, eles começaram oficialmente a viver separados. Não porque o amor tivesse acabado, mas por causa de mágoas não resolvidas entre eles. Richard Chamberlain faleceu em sua casa em Waimanalo, Havaí, em 29 de março de 2025. Apenas 2 dias antes de seu 91º aniversário devido a complicações de um AVC, solteiro e sem filhos, ele faleceu tranquilamente com sua ex-companheira ao seu lado em seus últimos anos. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 20 milhões de dólares acumulados ao longo de 6 décadas de atividades artísticas, desde Dr. Kildare até Pássaros Feridos, além de um modesto investimento imobiliário nas Ilhas Havaianas. Gene Simmons como Fiona Fee Cleary. Jean Marilyn Simmons nasceu em 31 de janeiro de 1929. Ela tinha 54 anos quando interpretou Fiona Fee Cleary, a mãe enlutada que suporta silenciosamente uma série de tragédias familiares, em Pássaros Feridos, 1983. Não se tratava apenas de um simples papel na televisão, mas sim de Jean expressando as feridas silenciosas que a acompanhavam há muitos anos. Jean Simmons tornou-se famosa muito cedo na Inglaterra graças à sua delicada beleza e porte aristocrático. Com apenas 21 anos foi indicada ao Oscar por sua atuação em Hamlet, 1948, contracenando com Laurence Olivier. Mas à medida que sua estrela brilhava nas telas, sua vida privada se tornava cada vez mais obscura. Em 1950, após se mudar para os Estados Unidos, Jean casou-se com o ator Stewart Granger, um homem 16 anos mais velho que ela, extremamente ciumento e controlador. O casamento durou 8 anos sufocantes, durante os quais Jean teve que recusar muitos papéis importantes e viver à sombra da carreira do marido. Não tive um papel principal naquela década, disse ela certa vez em uma entrevista. Após se divorciar de Granger,
Jean se casou com o diretor Richard Brooks, que lhe deu um papel memorável em Elmer Gantry, 1960, no qual interpretou uma ex-prostituta. Mas nem mesmo um segundo casamento conseguiu impedir que antigas feridas se reabrissem. Brooks era perfeccionista e emocionalmente distante e frequentemente ausente, deixando Jean sozinha na casa que deveria ser o lar de ambos. Na década de 1970, quando a filha entrou na adolescência e o casamento começou a desmoronar, Jean se voltou silenciosamente para o álcool, não como uma viciada, mas como uma mulher cansada em busca de refúgio. Enquanto isso mesmo, continuando a aparecer em filmes como Mr. Budwin 1966 e The Happy Ending. 1969, seus olhos antes tão brilhantes na tela agora estavam cobertos por cicatrizes silenciosas. Mais tarde, ela se afastou da indústria do entretenimento, fazendo apenas algumas participações especiais, como em Star Trek, A Nova Geração 1991, antes de se aposentar para uma vida tranquila em Santa Mônica. Ela faleceu em 22 de janeiro de 2010, apenas 9 dias antes de seu 81º aniversário, após uma batalha contra o câncer de pulmão. Seu patrimônio líquido foi estimado em $9 milhões, uma quantia não tão grande quanto a de alguns de seus colegas de Hollywood, mas suficiente para lhe permitir viver seus últimos dias em paz. Richard Kiley, como Patty Cleary. Richard Paul. Kiley nasceu em 31 de março de 1922 em Chicago em uma família católica irlandesa. Ele tinha 61 anos quando assumiu o papel de Patty Cleary, na peça de 1983. Os Pássaros Feridos. The Thorn Birds, oferecendo uma interpretação profundamente comovente de um pai quieto e amoroso, obscurecido pelos mesmos fardos ocultos que atormentavam sua própria vida nos bastidores. Ao contrário de muitas estrelas envolvidas no brilho e glamour de Hollywood, Kiley escolheu um caminho mais tranquilo e desafiador a Broadway. Mas o preço que ele pagou por essa devoção foi um sacrifício pessoal silencioso. Ele passou por um primeiro casamento e divórcio após ter 6 filhos. Um fardo financeiro e emocional, embora raramente falasse sobre isso em público. Mesmo quando ganhou seu primeiro prêmio Tony por Redhead em 1959 e novamente por Man of La Mancha em 1966, onde emocionou o público até as lágrimas com The Impossible Dream. Nos bastidores, ele carregava a responsabilidade solitária de um pai expatriado. Kiley alcançou a fama não por seus filmes extravagantes, mas por suas atuações profundas e introspectivas e por vezes comoventes. Ele interpretou um professor bondoso atormentado pela violência escolar em Sementes da Violência, 1955, e em seguida um pai severo, porém compassivo em Os Pássaros Feridos. Kiley frequentemente refletia sobre sua própria solidão e o peso moral dos personagens que interpretava. Ele disse certa vez que Dom Quixote era o papel que o predestinava a interpretar e retornou a ele repetidas vezes, como se o palco lhe tivesse dado um sonho que jamais poderia ter imaginado mesmo quando este se tornava cada vez mais distante da realidade. Em seus últimos anos, Kiley travou uma batalha silenciosa, porém feroz, contra uma rara doença da medula óssea. Sem atuar ou reclamar, continuou a trabalhar até que sua saúde não o permitiu mais. Ele continuou narrando documentários populares como Planeta Terra e Mistérios da Bíblia. Sua voz de barítono calorosa ainda ecoando na televisão, mesmo com a saúde debilitada. Em Jurassic Park. 1993, quando o personagem John Hammond diz orgulhosamente: "Não economizamos em nada. Contratamos Richard Kiley." Aquilo não era apenas uma frase, era verdade. A voz de Kiley era uma voz em que o mundo confiava. Richard. Kiley faleceu em 5 de março de 1999 em Nova York, apenas 3 semanas antes de completar 77 anos. Ele morreu de uma doença na medula óssea de forma silenciosa, porém dolorosa.
Na época, seu patrimônio líquido era estimado em 3 milhões de dólares acumulado ao longo de mais de 50 anos de dedicação às artes. Quando as luzes da Broadway se apagaram em sua homenagem naquele dia, não estavam apenas lamentando a perda de um ator talentoso, mas também relembrando uma alma resiliente que ofereceu ao público não apenas papéis, mas vislumbres da vida real por trás da maquiagem. Christopher Plummer, como arcebispo. Vittorio de Contini Vercese. Christopher Plummer nasceu em 13 de dezembro de 1929. Ele tinha 53 anos quando apareceu em 1983 como o arcebispo Vittorio de Contini Vercese em Os Pássaros Feridos, trazendo ao papel uma aura de autoridade, distanciamento e sabedoria que só o tempo e as cicatrizes da vida real podem conferir a um homem. Nascido em uma família aristocrática no Canadá, mas criado sem pai, Plummer carregou uma solidão silenciosa por toda a vida que escondia por trás de um sorriso sereno e um olhar penetrante. Sua juventude foi marcada por rebeldia, noites de bebedeira e apresentações teatrais que mascaravam uma alma atormentada. Seu primeiro casamento com a atriz Tammy Grimes terminou após apenas alguns anos, deixando-o com profundo arrependimento por sua ausência durante os anos de formação de sua filha, a atriz Amanda Plummer. Embora o relacionamento entre eles tenha se tornado próximo com o tempo, a distância entre eles nunca foi verdadeiramente superada. Em meio a turbulências pessoais, a carreira de Plummer continuou a progredir de forma constante, embora nem sempre na direção que ele desejaria. Em 1965, ele interpretou o Capitão Von Trapp em A Noviça Rebelde, um papel que o apresentou a milhões de espectadores ao redor do mundo, mas que também o fez ressentir a imagem glamourosa que ele detestava. Abertamente, ele ficou conhecido como o Som do Muco. Uma amarga rejeição ao sucesso que passou a defini-lo. Anos mais tarde, ele retornou aos palcos com entusiasmo, talvez buscando purificação artística, mas essa mesma devoção também o afastou daqueles que mais o amavam. A vida amorosa de Plummer, embora conturbada, nunca foi sem esperança. Após um primeiro casamento fracassado, ele se casou com a ex-atriz Elaine Taylor em 1970. A união deles durou o resto da vida dele, uma compensação silenciosa e constante pelo que ele havia perdido. Ao interpretar personagens como o de O Informante 1999 ou o de Tolstói em A Última Estação, 2009, ele não apenas retratou figuras imponentes, mas também reconciliou-se com o próprio passado, transmitindo experiência, orgulho e arrependimento em cada olhar e respiração. Christopher Plummer faleceu em 5 de fevereiro de 2021 em sua casa em Nova York após uma queda repentina que resultou em traumatismo crânioencefálico. Ele tinha 91 anos. Seu patrimônio líquido era estimado em 20 milhões de dólares, uma quantia que jamais poderia mensurar o valor emocional de seu legado após mais de 77 décadas de serviço. Em seus últimos momentos, manteve o estilo elegante de um cavalheiro clássico, um homem que viveu tanto sob os holofotes quanto nos bastidores, sem jamais perder a dignidade com a qual escolheu viver. Piper Laurie nasceu em 22 de janeiro de 1932 e tinha 51 anos quando interpretou Anne Mueller em Os Pássaros Feridos. Seu papel como a confidente fiel de Maggie, uma mulher que administra a fazenda Drogheda com calma e determinação, mas que, secretamente, carrega cicatrizes emocionais, refletiu as amargas provações e tribulações que Piper enfrentou na vida real por trás do brilho e glamour da fama. Nascida Rosetta Jacobs, filha de imigrantes judeus, Piper Laurie teve uma infância tranquila e solitária.
Seus pais a enviaram junto com sua irmã asmática para um sanatório, deixando-a crescer em isolamento emocional. Essa solidão na infância a tornou tão tímida que ela precisou ter aulas de canto semanais apenas para superar o medo de falar. Ao entrar em Hollywood aos 17 anos, sob a gestão da Universal, Laurie foi moldada em uma figura comercializável, flor inocente e sonhadora, criada pela máquina de relações públicas do estúdio. Desiludida com essa imagem artificial, ela deixou Hollywood e buscou autenticidade na Broadway e em produções televisivas ao vivo, principalmente na peça de 1958, Days of Wine and Roses. Seu casamento com Joe Morgenstern durou de 1962 a 1963, 982 período em que viveram uma vida aparentemente idílica em Woodstock, Nova York. Adotaram uma filha em 1971, mas após 2 décadas o casamento chegou ao fim. A pressão da estagnação de sua carreira, após o sucesso estrondoso de O Homem que Fazia Milagres, 1961, no qual contracenou com Paul Newman e recebeu sua primeira indicação ao Oscar, levou Laurie à depressão. Ela se sentia sufocada por Hollywood e só conseguiu revitalizar sua carreira com sua interpretação da mãe fanática Margaret White em Carrie, a Estranha, 1976, que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Apesar de ser aclamada por papéis complexos e emotivos como o da professora Severa em Filhos do Silêncio, 1986, que lhe rendeu sua terceira indicação ao Oscar Piper, Laurie nunca se sentiu realmente em casa em Hollywood. Ela encontrou paz na escultura e nas apresentações no palco. Após o divórcio, viveu sozinha na Califórnia, tão forte quanto as personagens, que frequentemente interpretava. Em suas memórias, confessou que anos depois do divórcio, ainda sonhava com a família que nunca teve de fato. Piper Laurie faleceu em 14 de outubro de 2023 em Los Angeles aos 91 anos. Sua família não divulgou a causa oficial da morte, mas fontes próximas a ela disseram que ela estava debilitada nos últimos meses de vida, embora tenha se afastado discretamente dos holofotes. Ela deixou um legado artístico impressionante e um patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares. Mais do que um número, ela é um testemunho de resiliência, inovação em meio à dor e dedicação inabalável à sua arte. Richard Venture, como Harry Goff. Richard Venture nasceu em 11 de novembro de 1923. Ele tinha 60 anos quando apareceu no filme de 1983, Os Pássaros Feridos, The Thorn Birds, interpretando Harry. Goff, um advogado astuto e reservado que detém segredos legais relacionados à vasta herança e ao testamento de Mary Carson. Seu papel, embora breve, é crucial, pois as ações de Gove ajudam a revelar os motivos que moldam os destinos de Maggie e do padre Ralph por meio dos objetos travessos que Mary deixa para trás. A vida real de Richard Venture foi muito mais tranquila do que sua persona na tela. Nascido na cidade de Nova York, ele serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, antes de fazer sua estreia na Broadway em 1951 em Dinosaur Wharf. A disciplina da guerra, os desafios da vida pós-guerra e anos de trabalho constante forjaram uma compostura rara que o público frequentemente percebia em sua voz e olhar calmos e autoritários. Após deixar o exército, Venture construiu uma carreira com papéis coadjuvantes constantes. Ele não era um galã, mas tornou-se um rosto familiar em dezenas de filmes e programas de televisão desde a década de 1960 até o início dos anos 2000. Um de seus papéis mais notáveis foi em Todos os Homens do Presidente, 1976,
no qual trouxe sutileza e profundidade ao personagem mesmo, sem ser considerado um ator de destaque. Ao mesmo tempo, seu primeiro casamento com Grace Grant, que durou de 1946 a 1971, terminou após o nascimento de seus 4 filhos. Em 1971, ele se casou com a famosa atriz afro-americana Olivia Cole, no mesmo ano em que a série Raízes se tornou um sucesso na televisão americana. O casamento interracial deles foi considerado ousado em uma sociedade ainda profundamente racista. No entanto, após 13 anos, o casamento chegou ao fim. Os amigos atribuíram a separação em parte ao foco intenso de ambos em suas carreiras e em parte à personalidade introvertida de Venture, que dificultava a intimidade emocional. Posteriormente, casou-se mais 2 vezes, e sua última esposa, Catherine Catalano, permaneceu ao seu lado até sua morte. Richard Venture faleceu em 19 de dezembro de 2017 em sua casa em Chester, Connecticut. Aos 94 anos, sua morte foi atribuída a causas naturais e à idade avançada. Apenas 31 dias depois, sua ex-esposa Olivia Cole também faleceu, um triste fim para um capítulo pouco conhecido de sua vida compartilhada. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em $1 milhão, uma quantia modesta que reflete uma vida inteira de integridade e trabalho árduo para um homem que escolheu ser um porto seguro sob os holofotes. Rachel Ward como Maggie Cleary. Rachel Ward nasceu em 12 de setembro de 1957 de ascendência aristocrática britânica descendente do Conde de Dudley e foi criada no ambiente luxuoso de Oxfordshire. Ela tinha apenas 26 anos quando conseguiu o papel de Maggie Cleary em Os Pássaros Feridos, 1983. O papel de uma mulher que anseia por um amor proibido com um padre não só catapultou Ward para a fama internacional, como também marcou uma virada tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. No set de filmagem, ela conheceu o colega de elenco Brian. Brown é um romance discreto, porém duradouro. Floresceu perdurando por mais de 4 décadas até hoje. Após o enorme sucesso de Os Pássaros Feridos, Rachel Ward foi lançada aos holofotes, o que ela admite ter sido desorientador. Hollywood começou a rotulá-la como nada mais do que uma musa bonita, um rótulo que, em sua opinião, sufocava sua criatividade. Depois de contracenar com Jeff Bridges em Contra Todas as Probabilidades, 1984, apesar da química entre os dois em cena, Ward se sentiu cada vez mais deslocada na indústria cinematográfica americana. Ela decidiu fazer uma pausa para estudar atuação. Essa decisão não foi um retrocesso, mas uma profunda jornada interior em busca de sua identidade artística. Em 1987, ela retornou às telas em A Mulher, do Guarda-Chuva, mais uma vez contracenando com Brian Brown, que hoje é seu marido na vida real. Mesmo tendo se tornado um nome conhecido no cinema australiano e uma figura cult nos Estados Unidos, Rachel Ward trilhou um caminho mais desafiador, abandonando o conforto da atuação para se tornar diretora. Seu filme de 2009. Beautiful Kate, que ela escreveu e dirigiu, explorou as complexidades de uma família com relações sexuais fragmentadas. O filme foi controverso, mas também elogiado por sua profundidade emocional. A ousada decisão de Ward pressionou a mídia e o público, muitos dos quais tiveram dificuldade em conciliar a imagem de Maggie como uma personagem adorável com a de uma cineasta audaciosa. Embora tenha evitado grandes escândalos ou tragédias pessoais, Ward admite que sua carreira tem sido marcada pela necessidade de atender às expectativas do público e manter o controle criativo. A pressão interna, o cansaço da atenção pública e a imprevisibilidade de sua arte muitas vezes a levaram a momentos de insegurança. No entanto, foi sua escolha de viver discretamente longe dos holofotes e fiel à indústria cinematográfica independente que a ajudou a manter tanto sua trajetória artística quanto a felicidade familiar. Em 2025, Rachel Ward ainda estava viva aos 68 anos. Ela morava na Austrália com Brian Brown
e continuava trabalhando na indústria cinematográfica, às vezes como diretora, às vezes como consultora. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 10 milhões de dólares, em parte proveniente de sua carreira como atriz e diretora, e principalmente de seu casamento duradouro com Brian Brown, um vínculo raro e sólido no mundo do entretenimento que começou com um vislumbre de Maggie e Luke naquele set memorável. As tragédias e perdas dessas estrelas não apenas deixam um vazio nos corações de seus fãs, mas também são um poderoso lembrete da fragilidade da vida por trás da cortina da fama. Qual história mais te emocionou? Compartilhe suas opiniões e continue explorando as vidas ocultas por trás das telas em nossas próximas reportagens.